seja muito bem-vindo. Esse é o canal da Igreja Presbiteriana Betânia em Corumbá. Eu sou o pastor Paulo Gustavo, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana Betânia. Nós estamos aqui em mais uma edição do quadro Letras que Edificam. Nós vamos analisar mais uma canção. Então, fica conosco desde já. Se inscreve no nosso canal, deixa o teu like no vídeo e ativa o sininho para que você receba notificação da nossa produção de conteúdo. Eu também quero te incentivar a participar conosco da construção desse quadro. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, alguma observação que eu possa ter, que nós, a nossa equipe, possamos ter deixado passar na análise das canções, deixa aí na caixa de comentários, será um prazer dialogar com você, tá certo? Então, nós vamos seguir para mais uma análise, de mais uma canção, de mais uma letra que edifica. A canção de hoje é do início dos anos 2000, mais precisamente do ano 2000. Ela foi uma febre entre os jovens dessa geração. Ela é da banda Oficina G3 e o seu título é O Tempo. Você deve estar ouvindo a canção aí ao fundo do nosso vídeo. Então vamos à letra dessa canção. O seu compositor, o Juninho Afran, começa dizendo assim: o vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias desta vida passageira. Parando aqui nessa primeira estrofe, lembrando a você que nós utilizamos como critério de análise o quão fundamentada a letra está na Sagrada Escritura, né? Então, essa letra ela começa tranquilamente como algo bíblico. Por exemplo, quando ela fala desta vida passageira, né, eu consigo lembrar, através dessa expressão, do Salmo de número 90, Salmo de Moisés, em que ele afirma a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Então, até aqui nessa estrofe, nós vemos a letra como algo bíblico, né? E ele começa fazendo uma comparação entre o vento e o tempo. E assim como o vento se vai de modo quase que imperceptível, tão rápido, tão passageiro, também o tempo se esvai nas nossas mãos. Ele segue então na sua canção dizendo: minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo, o tempo se vai. E agora ele tem uma ideia contrária, ele ainda está nessa afirmação, né, da transitoriedade da vida, mas agora ele tem uma ideia contrária. Ele então diz assim: mas algo eu sempre guardarei, o teu amor que um dia eu encontrei. Bem, aqui ainda não está claro a quem é que ele está se dirigindo, né? O teu amor que um dia eu encontrei. Então aí ele segue, os meus sonhos o vento não pode levar, a esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Já aqui eu quero fazer uma observação, e isso é algo comum desse gênero musical do início, do fim da década de 90, o início da década de 2000. Você fica na dúvida de para quem é que ele está falando.
né? Porque, muito embora, né, por ser o Oficina G3, né, e ser uma banda cristã, então eu presumo que ele está falando do Senhor Deus aqui, mas se eu leio essa letra desprovido dessas informações desse contexto, eu acharia que poderia simplesmente ser um poema escrito, sim, para uma musa inspiradora, quem sabe, ou para um muso inspirador, depende do gênero de quem e de para quem é escrito, porque o ponto aqui é muito genérico. As frases que identificariam a pessoa a quem ele escreve é assim: o teu amor que um dia eu encontrei, né? Ou porque a vida recebi ao te encontrar. Essa frase eu acho um pouco mais contundente, né? Mas ainda assim pode ser fruto de um amor platônico quase que idólatra por uma outra pessoa. Então aqui eu começo a ter uma estranheza com essa canção. Ela não deixa claro a quem é que ela está cantando. E aí, vamos lá. Quando você segue a letra, ela volta a dizer: nos teus braços não importa o tempo, só existe o momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. Olha, mais uma vez, essa estrofe, ela parece estar falando de um relacionamento marital, em que só importa aquele momento de amor, de carinho, de intimidade que o casal ali está vivendo, em que tudo é um sonho, realmente ela não tem espaço para medo, nada. Então você percebe que, desprovido do contexto que eu falei, você ainda está na dúvida de para quem é que ele está falando. Então a letra segue: o tempo se vai, mas algo sempre guardarei, o teu amor que um dia encontrei. E aqui ela volta então a repetir aquilo que seria o refrão ou o coro da música. Então há algum problema de se escrever para uma musa inspiradora, para um muso inspirador? Não, problema algum. A questão é quando as coisas são intencionalmente confundidas, né? Porque, como eu falei já anteriormente, isso é comum nesse gênero musical dessa época, né? Tem algumas dessas músicas que, se não fosse pelo fato de, na última frase, na última nota da música, ele dizer assim, Jesus, você sequer saberia, né, se ele realmente não estava escrevendo para a noiva dele. Então, embora, insisto, não haja nenhum problema em você escrever, fazer uma canção para alguém que lhe inspire, eu tenho um problema quando essa música vem travestida de adoração, quando ela não deixa claro a quem é que ela está adorando. Porque aqui ele, no meu entender, ele perdeu uma grande oportunidade de, enquanto ele afirma a transitoriedade da vida, ele afirmar a eternidade do Deus único, verdadeiro, soberano, que controla todas as coisas, que reina sobre todas as coisas, que controla inclusive o tempo, que criou o tempo, que tem todas as épocas nas suas mãos. Ele poderia ter cantado a grandeza desse Deus. Ele poderia ter afirmado categoricamente que ele se prostra em adoração ao Senhor Deus. Mas ele segue esse gênero literário
né, que deixa a gente nessa dúvida: para quem é que ele está escrevendo? Como eu disse, eu presumo que ele está escrevendo para o Senhor Deus, né? Como eu falei, a frase quando ele diz assim: os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Eu presumo que ele está falando a respeito do Senhor Deus. Mas como eu disse, se você está desprovido de contexto, você acha que ele está falando isso aqui para qualquer pessoa. Então, essa seria a análise da canção de hoje, O Tempo, da Oficina G3. E aí, qual a nota que eu daria para essa letra? Eu daria uma nota 7. Ela é muito bem escrita, ela é muito bem organizada, bem cuidada, mas falta nela o desejo, a expressão de uma adoração clara, limpa, genuína diante do Senhor. A letra parece ter um propósito duplo. E aí, se você me pergunta: tocaríamos essa canção no culto? Não, nós não tocaríamos essa canção no culto, porque ela não tem exatamente o princípio da congregacionalidade. Ela não reflete um povo adorando ao Senhor Deus, prostrando-se diante da beleza da sua santidade. Ela reflete muito mais um relacionamento amoroso, intimidade, né? E talvez você diga assim: mas pastor, Deus não usa a figura do casamento como relacionamento entre ele e sua igreja? Sim, ele usa a figura do casamento, né? Mas ele não usa a figura do casamento abrindo mão de revelar a sua soberania, de mostrar-se como um único Deus digno de adoração. Ele não se torna tão imanente, ao nível da criatura, a ponto do relacionamento ser descrito desse modo. Ao tempo em que ele é imanente, que ele se revela e se relaciona com a sua criatura, ele permanece sendo um Deus transcendente, um Deus de uma natureza completamente diferente, infinitamente superior à sua criatura, a quem nós devemos contínua, reverente e santa adoração. Então, por essa razão, nós não tocaríamos essa canção no culto. Mas você me pergunta: posso ouvi-la? Gosto muito da canção, muito legal gostar da canção. Eu apenas não tocaria essa canção no culto, mas ela poderia sim, ela estaria sim numa das minhas playlists se eu fosse um pouquinho mais fã desse gênero musical. Eu ia dizendo gênero literário, mas desse gênero musical, tá certo? Esse foi o nosso quadro Letras que Edificam. Se você discordou de alguma coisa, se você tem alguma crítica, se você tem alguma concordância, alguma observação a passar, alguma sugestão de canção a ser analisada, deixa aí embaixo na nossa caixa de comentários. Muito obrigado por estar conosco. Nós rogamos assim as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Que Deus o abençoe e o guie. São os nossos votos para você. Um forte abraço e fique com Deus. A esperança